Prosseguindo com nossa sessão sobre as religiões e crenças do mundo, recordamos que nosso intuito não é de incentivar ou convencer a prática de nenhuma das religiões que abordamos, e sim, apresentar a historicidade e características. Falaremos hoje sobre uma doutrina espiritualista, que surgiu no século XIX na França. Fundamentada nos ensinamentos codificados por Allan Kardec, busca explorar e explicar fenômenos espirituais através da razão, da observação e da experiência. O Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista que surgiu no século XIX, tendo como principal propósito investigar e explicar os fenômenos espirituais através da razão, da observação e da experiência. Fundamentado nos ensinamentos de Allan Kardec, que codificou seus princípios em obras como o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, o Espiritismo busca compreender a natureza da alma, da vida após a morte, da reencarnação, e das leis morais que regem o universo. Com uma base teórica que combina ciência, filosofia e religião, o Espiritismo enfatiza a evolução espiritual, a prática da caridade e a comunicação com os espíritos, influenciando significativamente a cultura espiritual em diversos países ao redor do mundo. O Iluminismo e a Revolução Científica, ocorridos nos séculos 17 e 18, representaram uma transformação radical no modo como a humanidade compreendia o mundo. Este período foi caracterizado pelo desenvolvimento do pensamento crítico e científico, onde filósofos e cientistas, como Descartes, Newton e Voltaire, promoveram a razão e a observação empírica, como ferramentas essenciais para a aquisição de conhecimento. Essa nova abordagem incentivou a sociedade a questionar dogmas religiosos tradicionais, e buscar explicações racionais para os fenômenos naturais e espirituais. Ao desafiar a autoridade da Igreja e promover a investigação livre de preconceitos, o Iluminismo criou um ambiente intelectual fértil para o surgimento de novas correntes de pensamento, incluindo o Espiritismo, que buscavam entender a realidade espiritual através de métodos científicos e filosóficos. No século XVIII, Franz Anton Mesmer, um médico alemão, desenvolveu as teorias do mesmerismo e do magnetismo animal, propondo que um fluido magnético invisível permeava todos os seres vivos, e podia ser manipulado para curar doenças e influenciar o comportamento humano. Mesmer acreditava que desequilíbrios nesse fluido eram responsáveis por diversas enfermidades, e que através de técnicas como passes magnéticos, era possível restaurar a harmonia e a saúde. Embora controversas e muitas vezes desacreditadas pela comunidade médica da época, as ideias de Mesmer abriram caminho para uma maior aceitação de fenômenos espirituais, ao sugerir que forças invisíveis podiam afetar profundamente a vida humana. Esse conceito de influência oculta sobre o corpo e a mente contribuiu significativamente para o ambiente intelectual que mais tarde favoreceria o desenvolvimento do espiritismo, ao legitimar a busca por explicações além do materialismo estrito. Em 1848, as irmãs Fox, Margaret e Kate, de Hydesville, Nova York, alegaram se comunicar com espíritos através de batidas e ruídos, fenômeno que atraiu grande atenção pública, e marcou o início do movimento espiritualista moderno. As irmãs demonstravam suas habilidades em sessões, onde os espíritos respondiam a perguntas com ruídos característicos, conhecidos como rappings. Este fenômeno capturou a imaginação popular, e deu origem a um crescente interesse pela comunicação com os mortos. O movimento espiritualista rapidamente se espalhou pela América do Norte e Europa, promovendo a ideia de que os vivos podiam interagir com os espíritos dos falecidos. Além de inspirar uma vasta rede de médiuns e círculos espirituais, o movimento também influenciou diversos campos do conhecimento, incluindo a psicologia, e contribuiu para o desenvolvimento de práticas mediúnicas e de investigação espiritual, preparando o terreno para a eventual codificação do espiritismo por Allan Kardec. Allan Kardec, nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, foi um educador, cientista e filósofo francês. Formado em Ciências e Letras, estudou sob a orientação do renomado pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi, na Suíça, o que lhe proporcionou uma sólida base acadêmica e humanística.
Rievail se destacou inicialmente como educador e escritor de livros didáticos sobre gramática, aritmética e outros temas educativos. Além disso, ele era membro de diversas sociedades científicas, e manteve um profundo interesse pela investigação científica e filosófica. Seu espírito crítico e investigativo o levou a explorar fenômenos mediúnicos, que se tornaram populares em meados do século XIX, culminando em sua dedicação ao estudo sistemático desses fenômenos, e ao desenvolvimento de sua nova doutrina espiritual. Entre 1857 e 1869, Allan Kardec codificou os princípios do Espiritismo por meio de uma série de obras fundamentais, que estabeleceram as bases dessa doutrina espiritual. Suas principais obras incluem o Livro dos Espíritos, de 1857, que introduziu os conceitos básicos sobre a natureza dos espíritos e a reencarnação. O Livro dos Médiuns, de 1861, que detalhou os métodos e práticas da comunicação com os espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que apresentou os ensinamentos morais do cristianismo sob a ótica espírita. O Céu e o Inferno, de 1865, que discutiu a justiça divina e as consequências morais das ações humanas. E a Gênese, de 1868, que explorou a origem do universo e a evolução espiritual da humanidade. Juntas, essas obras formaram o corpo doutrinário do Espiritismo, abordando profundamente temas como a vida após a morte, a evolução moral e a natureza da existência espiritual, e influenciaram milhões de seguidores ao redor do mundo. A publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, marcou o nascimento oficial do Espiritismo como uma nova doutrina espiritual e filosófica. Escrito por Allan Kardec, a obra foi baseada em respostas dos espíritos a uma série de perguntas cuidadosamente formuladas por Kardec, abordando temas fundamentais sobre a existência, a natureza espiritual do homem, a vida após a morte, e a evolução moral e intelectual dos espíritos. Este livro inovador ofereceu uma visão estruturada e coerente dos princípios espíritas, diferenciando-se de outras correntes espiritualistas da época. O Livro dos Espíritos não apenas consolidou as bases do Espiritismo, mas também atraiu um vasto público interessado em compreender a dimensão espiritual da existência, promovendo debates e estudos que contribuíram para a rápida disseminação da doutrina ao redor do mundo. Após a publicação das obras de Allan Kardec, o Espiritismo experimentou uma rápida expansão pela França e outros países europeus durante o século XIX. A nova doutrina, que oferecia respostas inovadoras sobre a vida após a morte, a reencarnação e a comunicação com os espíritos, encontrou ressonância em um público que buscava alternativas ao materialismo e às explicações tradicionais das religiões estabelecidas. O Espiritismo também se difundiu rapidamente na América Latina, com especial destaque no Brasil, onde encontrou um terreno particularmente fértil. No Brasil, a doutrina espírita se entrelaçou com as tradições culturais locais e ganhou milhões de adeptos, influenciando profundamente a vida religiosa, social e cultural do país. A fundação de sociedades espíritas, a publicação de numerosos livros, e a realização de congressos e encontros espirituais, contribuíram para consolidar e expandir a presença do espiritismo globalmente, tornando-se uma das correntes espirituais mais influentes do mundo. Em 1º de abril de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o objetivo de promover o estudo e a divulgação dos princípios espíritas. Esta organização tornou-se um centro vital para a investigação e a prática do espiritismo, proporcionando um espaço onde médiuns, estudiosos e interessados podiam se reunir para explorar e debater fenômenos mediúnicos. A sociedade organizava regularmente sessões mediúnicas, onde se realizavam comunicações com espíritos, e facilitava a troca de informações e experiências entre seus membros. Além disso, a instituição foi crucial na publicação de artigos e livros, que disseminaram amplamente os ensinamentos espíritas, contribuindo significativamente para a consolidação e expansão do movimento espírita na França e em outras partes do mundo. O espiritismo enfrentou períodos de intensa perseguição e críticas, por parte de setores religiosos e científicos durante os séculos XIX e XX.
As novas ideias sobre a comunicação com os espíritos e a reencarnação desafiaram muitas das crenças estabelecidas, e foram vistas como uma ameaça por algumas autoridades religiosas e intelectuais. No entanto, ao longo do tempo, especialmente a partir do século XX, o espiritismo começou a ganhar reconhecimento e respeito em diversos países, destacando-se especialmente no Brasil. Neste país, o espiritismo não apenas encontrou um terreno fértil entre a população, mas também se tornou uma das principais correntes religiosas e filosóficas, influenciando profundamente a cultura e a espiritualidade brasileira. Este reconhecimento gradual foi impulsionado pela organização das instituições espíritas, pela publicação de obras significativas, e pela contribuição dos adeptos à sociedade, solidificando o espiritismo como uma doutrina respeitada e estudada até os dias atuais. O espiritismo tem sido frequentemente envolvido em polêmicas, e cercado por diversos mitos ao longo de sua história. Uma das principais controvérsias gira em torno das práticas mediúnicas, e da comunicação com os espíritos, que são frequentemente mal compreendidas e vistas com desconfiança, por aqueles que não estão familiarizados com os princípios da doutrina. Outra questão controversa é a crença na reencarnação, que desafia conceitos tradicionais de vida após a morte em muitas culturas. Além disso, o espiritismo enfrenta críticas de setores científicos, que questionam a validade dos fenômenos espirituais e mediúnicos. Por outro lado, há também mitos propagados por detratores, que distorcem ou exageram os princípios e práticas espíritas, criando uma imagem caricatural e muitas vezes negativa da doutrina. Apesar das controvérsias, o espiritismo continua a crescer e a se desenvolver como uma filosofia que busca conciliar espiritualidade, ciência e moralidade, proporcionando consolo e entendimento para milhões ao redor do mundo. No século XX e início do século XXI, o espiritismo se consolidou como um movimento religioso e filosófico global, estabelecendo diversas instituições, federações e centros espíritas ao redor do mundo. Essas organizações desempenham um papel fundamental na promoção da doutrina espírita, na realização de estudos, na organização de eventos educacionais e na assistência social. Eventos significativos, como o Congresso Espírita Internacional, reúnem líderes estudiosos para discutir e compartilhar novos avanços na compreensão espiritual e científica. Além disso, a publicação contínua de obras literárias e científicas contribui para fortalecer o embasamento doutrinário do espiritismo, e para sua disseminação entre novas gerações ao redor do globo, garantindo assim a continuidade e expansão dessa filosofia, que busca conciliar espiritualidade, ciência e moralidade. A crença na existência de Deus é fundamental no espiritismo, uma doutrina que reconhece Deus como um princípio inteligente e a causa primária de todas as coisas. No entanto, ao contrário de definições dogmáticas rígidas, o espiritismo não impõe uma visão específica sobre a natureza de Deus, permitindo uma abordagem mais flexível e aberta à compreensão individual e ao desenvolvimento espiritual. Para os espíritas, Deus é visto como a fonte de amor, sabedoria e justiça, que governa o universo de maneira harmoniosa, promovendo a evolução moral e espiritual dos seres humanos e dos espíritos em geral. Os espíritas reconhecem Jesus Cristo como um dos mais elevados exemplos de moralidade e ensinamentos espirituais, valorizando seus princípios de amor ao próximo, humildade e perdão. Consideram Jesus como um guia espiritual e modelo a ser seguido, em termos de conduta ética e moral. Porém, diferentemente das tradições cristãs principais, o Espiritismo não enfatiza tanto a redenção sacrificial de Jesus como o único meio de salvação. Em vez disso, os espíritas enfocam o exemplo de vida de Jesus e seus ensinamentos, como fundamentais para o desenvolvimento espiritual e a evolução moral dos indivíduos, promovendo um entendimento mais amplo e integrado da mensagem cristã. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec e publicado em 1857, é amplamente reconhecido como o principal texto doutrinário do Espiritismo. Esta obra fundamental aborda questões essenciais sobre a natureza dos espíritos, a vida após a morte, a reencarnação e o processo de evolução espiritual.
Organizado em forma de perguntas e respostas obtidas através de comunicações mediúnicas, o livro oferece uma visão sistemática e estruturada da cosmovisão espírita. Para os seguidores do Espiritismo, o Livro dos Espíritos serve não apenas como um guia para compreender a existência espiritual, mas também como um meio de promover a reflexão sobre o propósito da vida e a responsabilidade moral dos indivíduos em sua jornada de crescimento espiritual. No Espiritismo, a comunicação mediúnica é valorizada como um meio significativo de estabelecer contato com os espíritos desencarnados. Esta prática é vista como uma oportunidade para buscar orientação espiritual, consolo e ensinamentos que possam contribuir para o desenvolvimento moral e intelectual dos indivíduos. Através da mediunidade, os espíritas acreditam na possibilidade de receber mensagens que ofereçam insights sobre a vida além da morte, assim como conselhos e direcionamentos para questões pessoais e coletivas. Essa interação mediúnica é entendida como um processo respeitoso e ético, conduzido com seriedade e responsabilidade, visando promover a compreensão e o crescimento espiritual dentro da doutrina espírita. No Espiritismo, a prática da caridade e solidariedade ocupa um papel central, sendo vista como uma expressão fundamental de desenvolvimento espiritual e um meio de auxílio ao próximo. Os espíritas acreditam que através da caridade, entendida como o amor ao próximo em ação, é possível promover a solidariedade e o amor fraternal entre os indivíduos. A prática da caridade não se limita apenas ao auxílio material, mas também inclui o apoio emocional e espiritual, buscando aliviar o sofrimento e proporcionar conforto aos necessitados. Para os seguidores do Espiritismo, a caridade não é apenas uma obrigação moral, mas uma forma de viver em harmonia com os ensinamentos de Jesus, e contribuir para a evolução espiritual individual e coletiva. A evangelização e a educação têm um papel crucial no Espiritismo, visando disseminar seus princípios éticos e espirituais. Através de estudos sistemáticos, palestras informativas, publicações de livros e o funcionamento de centros espíritas, os adeptos do Espiritismo buscam não apenas transmitir conhecimentos sobre a doutrina, mas também fomentar o crescimento espiritual e a reflexão profunda, sobre questões fundamentais como a vida, a morte e o propósito existencial. A evangelização espírita não se restringe apenas à divulgação de conceitos teóricos, mas também inclui a promoção de práticas que inspirem uma transformação pessoal e social baseada nos ensinamentos de amor, solidariedade e busca pela verdade espiritual. A medicina espírita representa uma abordagem complementar, que integra princípios espirituais e científicos no tratamento de doenças e na promoção da saúde. Baseada na compreensão de que o ser humano é composto não apenas de um corpo físico, mas também de aspectos espirituais e emocionais, a medicina espírita busca uma visão holística do paciente. Esta abordagem inclui práticas como passes energéticos, água fluidificada e o estudo da influência dos pensamentos e emoções na saúde física e mental. Além disso, os centros espíritas frequentemente oferecem assistência espiritual e psicológica, para complementar o tratamento médico convencional, promovendo um cuidado integral que visa não apenas a cura física, mas também o bem-estar espiritual e emocional do indivíduo. No Espiritismo, a doutrina da reencarnação é fundamental, ensinando que os espíritos passam por múltiplas encarnações, como parte de um processo contínuo de evolução moral e intelectual. Através da reencarnação, cada indivíduo tem a oportunidade de aprender e progredir em suas jornadas espirituais, enfrentando desafios e experiências diversas ao longo de diferentes vidas. A lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, complementa essa visão ao ensinar que cada ação realizada durante a vida terrena resulta em consequências correspondentes, sejam elas positivas ou negativas. Essa lei promove uma profunda responsabilidade pessoal e moral, incentivando os indivíduos a refletirem sobre suas escolhas e comportamentos, buscando sempre o crescimento espiritual e a melhoria contínua de si mesmos. Os espíritas acreditam na pluralidade dos mundos habitados, uma concepção que amplia a visão sobre a vida no universo. Segundo essa doutrina, além da Terra, há outros planetas habitados por seres espirituais mais ou menos evoluídos que os humanos terrestres.
Essa crença não apenas sugere a diversidade da vida e da evolução espiritual em diferentes contextos planetários, mas também fomenta a reflexão sobre a interação entre os diversos mundos, e a possibilidade de aprendizado mútuo entre essas civilizações. O espiritismo kardecista, também conhecido como espiritismo codificado por Allan Kardec, representa a forma mais tradicional e ortodoxa dentro do espiritismo. Seguindo rigorosamente os princípios e ensinamentos estabelecidos por Allan Kardec, em obras fundamentais como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e outros textos, os kardecistas praticam a mediunidade de maneira organizada e estruturada. Para eles, a evolução espiritual é alcançada através do estudo sistemático dos ensinamentos espíritas, que incluem a compreensão da natureza dos espíritos, da reencarnação, da lei de causa e efeito, entre outros aspectos fundamentais da doutrina. A prática mediúnica no espiritismo kardecista é orientada para o auxílio espiritual e moral, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo dos praticantes. O espiritismo brasileiro é uma vertente do espiritismo que se desenvolveu principalmente no Brasil, incorporando elementos distintos da cultura e religiosidade brasileira. Caracteriza-se pela prática da mediunidade em centros espíritas, onde são realizados passes energéticos, fluidoterapia e outras práticas espirituais, voltadas para o auxílio espiritual e físico dos frequentadores. Além de seguir os princípios fundamentais do espiritismo, como a comunicação com os espíritos e a busca pela evolução espiritual, o espiritismo brasileiro frequentemente inclui influências de tradições religiosas locais, proporcionando uma abordagem adaptada às necessidades e contexto cultural específicos do Brasil. O candomblé espírita é uma vertente sincrética, que combina elementos do espiritismo kardecista com práticas do candomblé tradicional. Esta vertente incorpora o culto aos orixás, deidades fundamentais na tradição religiosa afro-brasileira do candomblé, e utiliza elementos rituais específicos associados a essas práticas espirituais. Ao integrar aspectos do espiritismo, como a mediunidade organizada e estruturada, com a veneração aos orixás e outras práticas rituais do candomblé, o candomblé espírita proporciona uma abordagem única e sincrética que busca equilibrar a espiritualidade, a devoção aos ancestrais e a busca pela evolução espiritual dos seus praticantes. O espiritualismo moderno representa uma vertente contemporânea dentro do movimento espírita, adotando uma abordagem mais liberal e adaptada aos tempos atuais. Esta corrente interpreta os ensinamentos espíritas de maneira flexível, buscando integrá-los com conceitos e práticas espirituais diversas. Além de seguir princípios fundamentais, como a comunicação com os espíritos e a reencarnação, o espiritualismo moderno enfatiza a evolução pessoal e a busca por uma espiritualidade individualizada, encorajando os praticantes a explorarem diferentes caminhos, para o crescimento espiritual e moral. Essa abordagem mais flexível permite uma maior adaptação às necessidades e contextos dos indivíduos na busca por uma conexão espiritual significativa. O Espiritismo representa não apenas uma doutrina espiritual, mas também um caminho de reflexão profunda sobre a existência humana e espiritual. Para seus adeptos, ele oferece não apenas respostas às questões sobre a vida após a morte e o propósito da existência, mas também uma orientação prática para o desenvolvimento moral e espiritual. A importância do Espiritismo reside na sua capacidade de promover a paz interior, através da compreensão dos mecanismos que regem o universo, e do incentivo à prática da caridade e da solidariedade. Além disso, proporciona um sentido de conexão com uma comunidade espiritual mais ampla, onde os ensinamentos são compartilhados e debatidos de forma respeitosa e acolhedora. Em um mundo muitas vezes marcado pela incerteza e pela busca por significado, o Espiritismo continua a oferecer um refúgio de esperança, entendimento e crescimento espiritual, para aqueles que se dedicam ao seu estudo e prática. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.